mim é Então, como acho se que a gente pode ir começando, né? Boa noite a todos. Boa noite. Da Boa gente noite. respeitar aí o horário, segunda-feira, mais um início de semana. Então, primeiramente, gostaria de dar, né, as boas-vindas aos colegas que já estão aqui presentes. De repente, ainda vai entrar mais alguém, né? E hoje, né, mais uma edição do nosso semestre online, que é vamos dizer assim, uma atividade que a gente tem feito aí, principalmente começamos aí na pandemia, né? Foi um dos resultados aí da pandemia que nos trouxe de um resultado bom, né? Uma atividade nova em que a gente possa realmente discutir casos interessantes, em que a gente possa estar junto, realmente refletindo sobre tantas questões, né, relativas à qualidade do atendimento médico, à saúde do médico e, querendo ou não, unindo a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal também, né? Então, a gente fez uma pesquisa, onde a gente pediu, então, a colaboração dos nossos associados para que pudessem dizer os temas que teriam interesse de a gente poder discutir ao longo desse ano. E o tema, então, de síndrome de esgotamento profissional, que é muito conhecido como síndrome de burnout, né? O famoso burnout. Burnout. Ah, então tá, Calil. Calil tá aqui, ó. O Calil tá aqui me corrigindo. Então, é muito interessante que esse tema foi realmente um dos mais votados, né? Então, para ver... Não, desculpe, Juliana, não estava te corrigindo, não. Foi sem querer, não vi que o microfone estava aberto. Não, tá ótimo. Então, assim, essa questão realmente, como foi um pedido nosso, né? Foi um pedido dos médicos para a gente falar sobre esse assunto. E até falando aqui, aproveitando a deixa do Calil, do burnout, o termo é em inglês, né? E significa queimar algo até o fim. Então, acho que teremos muitas reflexões hoje. E para nossa noite, temos dois convidados. Temos o Dr. Mário Afonso, filho Maluf, psiquiatra, que é diretor, né, da executiva do Sindicato de Relações Intersindicais. O Dr. Mário, ele tem 40 anos de experiência na psiquiatria, fez mestrado na área, então, de burnout. Então, ele estudou sobre a qualidade do trabalho do médico, sobre a vida do médico no seu trabalho. E agora está na fase, então, final do doutorado dele, seguindo a mesma linha de pesquisa. Tá? Então, com muito prazer, a gente vai convidar o Dr. Mário para iniciar os trabalhos, mas eu já quero, então, já aproveitar para apresentar o Dr. Alberto também, que daí já fica os dois apresentados. Dr. Alberto Gonçalves de Souza Júnior, advogado especializado em Direito Público e do Trabalho. Então, é nosso, né, colaborador do Sindicato dos Médicos já há muitos anos, ele e o escritório dele. Ele é professor de Direito e Processo do Trabalho, é certificado em Liberalismo e Limites da Justiça pela Harvard em 2019, traduzi aqui, doutor Alberto, né? E autor do livro A Prova do Assédio Moral no Processo de Trabalho. Então, somos nossos dois aí palestrantes da noite. Quero também dizer que o doutor Ciro está presente, né? Mas hoje, então, eu não vou passar a palavra para o doutor Ciro, vou passar a palavra diretamente para o doutor Mário Maluf. Oi, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui, esse bate-papo sobre uma situação que é pertinente a todos nós, né? Agradecer ao sindicato, que sempre faz esforço em todo sentido, para melhorar a qualidade do trabalho do médico. Próximo. Bom, a síndrome do esgotamento profissional, ela começa lá com o ideário do médico, né? Então, o ideário do médico, ele é uma coisa que ele tem que ser, 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 ele tem que
nós entramos nessa síndrome de esgotamento profissional por sermos médicos. Né? Então, você pega médico a médica, desde o início, aquele esforço para se formar como médico, tem que ter uma motivação, resiliência, disciplina, uma carga horária monstruosa, né? Período integral, 6 anos para se formar, mais 3 para residência, mais 2 ou 3 para a subespecialidade, quer dizer, para se fazer um médico, leva-se 15, 20 anos. O médico está pleno depois de 20 anos que ele começou a faculdade de medicina. E desde o início da profissão, até com os próprios familiares, existe uma cobrança diferenciada por sermos médicos. Então, essa cobrança, essa necessidade de nós mantermos postura, de nós mantermos atualização, de nós mantermos competência médica, ela é cobrada a todo momento, pelo familiar, pela esposa, pela população e pelos outros próprios profissionais. Os próprios colegas cobram muito a competência dos próprios colegas. Então, esse histórico, essa linha da vida do profissional do médico, ela já é tensa, não é uma profissão onde você pode relaxar. É uma profissão que exige constante aperfeiçoamento, existe uma necessidade de você compatibilizar as cargas horárias, são tremendas com a vida familiar, com a vida pessoal. Então, as outras profissões têm, mas a medicina é muito maior. E nós temos uma coisa importante, é que a medicina é uma profissão de esperança. Nós médicos somos regados pela esperança. Né? Nós temos esperança de restabelecimento da saúde, esperança de manter a vida. Então, esse conjunto de situações, de ideais, de formação, de relação social e familiar, faz todo esse conjunto uma certa tensão para todos nós médicos. Né? Então, a próxima, por favor. Então, o que muitas vezes acontece, que é o extremo dessa síndrome de esgotamento profissional, nós médicos somos ativos 5 vezes mais que a população normal ao suicídio. Né? Então, no Brasil, existe uma média, isso é estatístico, em torno de 12 mil suicídios por ano. Se nós computarmos que nós somos 200 milhões de habitantes, 210 milhões, e 500 mil médicos, multiplicando a média de 14, 15, que daria o resultado vezes 5 vezes mais que a população, em média, teríamos, em média, 150 suicídios médicos por ano. Então, é uma profissão que, de todas as profissões em geral, o médico é o que está entre o que mais suicida. E dentro desses que mais suicida, o primeiro lugar são os anestesistas e, em segundo lugar, os psiquiatras. São os que mais, dentro da classe média, que mais cometem suicídio. E na média desses médicos, vamos dizer, desses 140, 150 médicos, a metade são estudantes de medicina, ou seja, são residentes. E dentro do suicídio geral médico, a mulher médica comete mais suicídio, 2 vezes mais do que o médico homem. Se você imaginar que a curva de ascendência do número de médicas a cada dia é maior do que o número de médicos, deduz que, em termos de percentagem, a média a longo prazo, esse número de suicídio tende a aumentar, se nada for feito. Né? O suicídio é a segunda causa de morte dos médicos jovens. A primeira é acidentes, principalmente acidente automobilístico. A segunda causa de morte dos colegas. Próximo.
O que leva a síndrome de esgotamento profissional? No Brasil, praticamente 90%, ou seja, 87,3% dos médicos tem vínculo com a área pública. Tá? Então, vamos dizer assim, quase a totalidade dos médicos tem um vínculo ou com o município, ou com o Estado, ou federal, no caso são os professores. Não existe mais o médico antigo INSS, antigo INAMS, que foi o último concurso em 74. Então, sempre tem um vínculo público. Então, o grande patrão do médico brasileiro é o serviço público. Né? E por que eu falo serviço público? Porque o serviço público ele tem uma dificuldade na questão de gestão, no suporte administrativo, na questão dos honorários médicos. Né? O médico geralmente tem um suporte não só de estrutura, mas de recurso humano deficitário. Basta a gente ver o que tem acontecido aqui no HU e o que tem acontecido nas UTIs neonatal. Então, o médico sempre ele trabalha na ponta da linha, sempre no ambiente de alta tecnologia, que o médico tem que se tratar em alta tecnologia de conhecimento, e baixa estrutura de suporte. Né? E essa questão da relação do médico com o trabalho, ela é uma questão crônica. Né? Eu trago aqui uns documentos que eu tenho de 1981, quer dizer, já fazem praticamente 40 anos, mais de 40 anos, que se discute esse assunto. E antes, com certeza, antes de mim, desse material que eu trouxe, já existia, porque os professores trouxeram essas questões para serem discutidas. Né? Então, o médico, há muitos anos, ele vem gradativamente perdendo a sua capacidade, a necessidade de qualidade no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a classe médica tem perdido força política. Porque se você pensar que 90% dos médicos são vinculados ao patrão Estado, deduz que as decisões do Estado são e é fundamental para evitar o esgotamento profissional. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por isso. Hoje, talvez, os médicos mais abastados, que têm uma qualidade de vida melhor, estão na iniciativa privada, talvez não passem por isso, porque a síndrome de esgotamento profissional do médico, 99% ela corre no médico que tem um trabalho público, ou um trabalho como vinculação a uma iniciativa privada, nos planos de saúde. Não tanto aqui na região de Florianópolis, mas nos outros estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o médico é muito submetido aos grandes planos de saúde. Então, a mesma dificuldade que eles têm na área pública, eles vão ter na iniciativa privada. No caso da região aqui de Florianópolis, nós temos uma incidência menor de síndrome de esgotamento profissional dos médicos que só trabalham na iniciativa privada. A iniciativa privada ela é mais, vamos dizer assim, tem mais estrutura e o médico pode ser mais senhor de si próprio. Né? E o médico, e todos nós sabemos disso, ele é um solitário. Solitário por quê? Você está lá na cirurgia com um paciente com a barriga aberta, você não vai parar, fazer uma reunião para ver o que você vai fazer. Você tem que decidir. O médico ele tem que decidir quase sempre entre a vida e a perca do paciente. Isso, de certa forma, mesmo sendo do dia a dia do colega, do médico, é altamente estressante. É altamente estressante.
E essa vida do médico também, ela é muitas das vezes agravada pelos próprios colegas. Então, às vezes, os colegas, de vez auxiliar, de participar, de ajudar, às vezes contribuem para aumentar o estresse dos colegas. Principalmente aqueles dos residentes. E o que acontece? Os residentes hoje não estão, na minha época, isso mudou muito, e os médicos mais antigos sabem disso, o suporte hoje dos residentes com relação aos staffs é bem menor do que o necessário. Então, às vezes, o jovem médico é colocado no pronto-socorro para fazer decisões que, às vezes, ele não sabe. E ele sabe que ele não sabe, mas ele tem que fazer. Por isso que o estudante, o residente médico, suicida 2 vezes mais do que o médico que não é residente. Ou seja, tem 50% a mais de chance de suicídio. Então, é normal que isso aconteça. Por quê? Porque ele está entrando numa área de qual ele está aprendendo. E muitas vezes o staff não está lá. E ele tem que se virar. E a gente sabe que no Brasil, principalmente, quem toca os hospitais são os estudantes. Então, esse processo do ensino médio, ele tem também uma contribuição, principalmente com essa área de residentes. Porque desde a minha época lá, há 40 anos, se discutia o ensino médico e a demanda para atendimento do serviço médico. Ou seja, a escola, a função dela é educar ou atender a demanda da população. Sempre ficou essa dicotomia. Você tem que atender 1.000 pacientes por dia ou você tem que atender meia dúzia com o staff ao seu lado e ensinando o que tem que ser feito. No Brasil não é assim. Né? Então, essa enxurrada de procedimentos para aqueles estudantes jovens é altamente estressante. Então, não é só a carga de trabalho, que já é imensa, principalmente de capital. Sai de um plantão, toma um banho e já corre para outro hospital. Aqui talvez não seja assim, mas os estudantes aqui que eu percebo, que eu tenho visto nos hospitais, tem uma grande carga de trabalho. Né? E ainda diferente do passado, acontece o desrespeito com relação ao profissional médico que não goza das mesmas reverências que tinha antigamente. E outro fato importante que estressa os médicos é a presença de não médicos que estão comendo pela borda os procedimentos e as ações do ato médico. Então, a cada dia mais, nós temos profissionais não médicos atuando na área do médico. Então, tem problema da optometria, da oftalmologia, nós temos dos procedimentos pelos fisioterapeutas, pelos odontólogos, etc., enfermeiros na área da cirurgia plástica. Que eu acredito que, de certa forma, nós temos culpa nisso, porque quem ensinou há 10, 20 anos atrás esse pessoal a fazer procedimento estético foi os próprios médicos cirurgiões plásticos. Então, a gente criou cobra. Né? Então, tem-se alguns trabalhos no mundo, na Grécia, na Espanha, nos Estados Unidos, sobre a relação ato médico e erro médico. Então, o estresse profissional produzindo erro médico. A gente, por uma dedução simples, não precisa nem fazer pesquisa para isso. É óbvio que vai haver erro médico. O médico 24 horas trabalhando, numa pressão muito grande, né? Chega uma hora que ele faz alguma coisa que não é lá adequada. Nós médicos temos como eu disse, nós temos uma postura muito individual, pela própria nossa formação. Nós pensamos muito pouco no coletivo. Normalmente o médico está bem, está com a clínica dele faturando, está bem, ele não pensa no outro colega.
Mas todos nós, toda a classe média, de alguma forma, é respingado processos que ocorrem com todos os colegas. Então, se um colega age mal, ele atinge toda a classe média. Se um colega não dá apoio às instituições médicas, como o sindicato, como o Conselho Regional, como a Associação Médica, ele está contribuindo contra a resolução dos seus processos. O próximo, Rubinho, por favor. Essa revista ficou muito famosa, foi em 2017, que os conselhos se atentaram para dizer o seguinte, nós temos que perceber os médicos. Temos que perceber os médicos. Que também, isso é uma opinião minha, pessoal, do Mário Afonso. Eu acredito que, de uma forma geral, os conselhos que têm a função de proteger a população teriam que ser mais atuantes, mais agressivos com relação a atitudes que irão, vamos dizer assim, criar problemas na área de atuação do médico. Exemplo, nós temos aqui alguns planos, algumas clínicas que atendem consultas por R$40. R$40, né? Então, se você imaginar que ele paga 50% para o médico, ou que seja 70%, mas a emissão de nota fiscal, 27%, aí o médico emite a nota fiscal e tem que fazer declaração de imposto de renda, porque não tem jeito de você escolher da Receita Federal. Resumindo, ele vai receber, na realidade, R$15 por consulta. No meu entendimento, esse médico e o diretor clínico desta clínica responsável tinha que ter ação do conselho, porque isso é um salário aviltante. No meu entendimento, eu acho que os conselhos no Brasil deviam atuar, dizendo o seguinte, esse valor não dá, você dá para aceitar. O diretor clínico, assim não dá. Porque se nós não lutarmos de forma corporativa pelos nossos direitos, ninguém vai lutar por nós. Eu não acredito em solução individual. Tá? Não é porque eu sou sindicalizado, mas nós só vamos ter força unidos. Eu costumo dizer que o erro muito da medicina aconteceu lá em 1956, 57, quando o presidente Juscelino Kubitschek implantou os conselhos regionais e não deu à Associação Médica Brasileira, que era anterior, o direito dos conselhos fazerem o que fazem. Então, ali ele já dividiu os médicos. Conselho Regional, Conselho Federal e Associação Médica Brasileira. Ali já foi um pecado original. Então, no meu entendimento, isso inclusive eu estudo essa matéria desde de 96, onde eu tirei um mestrado em 99, já deveria essa situação já ter sido corrigida. Muito simples. Nessa pandemia, o Conselho Federal de Medicina falou uma coisa, a Associação Médica falou outra. Para a população, duas medidas, né? Diferente, por as duas maiores entidades de classe. Isso tensiona o médico. Por quê? Ficou médico contra médico. Então, colegas querendo fazer determinados procedimentos e outros colegas criticando. Por isso que eu digo, o médico, às vezes, tortura o próprio médico. Né? Isso é causa de esgotamento profissional. Você está lá atendendo no pronto-socorro, se ele tem a concepção de fazer determinadas prescrições, aí tem outro colega que fala, não, você está errado e tal, isso o quê? Tensiona. O médico vai fazer o quê? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele sabe. Próximo. Então, isso aí é um livro que eu lancei em 2000 para dizer o seguinte,
Aqui está vendo os planos de saúde em cima do médico. Não tanto aqui na região da Grande Florianópolis, de Santa Catarina, para ser mais específico, onde é o predomínio da Unimed. Mas em outros estados, os planos de saúde definem o que o médico pode solicitar de exames. Ó, se você solicitar mais do que isso, passa no departamento pessoal que você vai ser dispensado dos seus serviços. Isso dá o quê? Esgotamento profissional. Então, quando eu lancei esse livro em 2000, que já fazem 20 anos, tinha esses problemas já. Existiam essa pressão dos planos de saúde sobre os médicos. E hoje existe outro tipo de pressão médica, são os valores dos honorários médicos. Isso causa o quê? Tensão médica. Tensão no médico, esgotamento no médico, principalmente os donos das pequenas clínicas. Então, a gente costuma dizer que ele tem que vender o almoço para comer a janta. Então, as clínicas sempre trabalhando na dificuldade. Né? Próximo. E isso aqui também é para mostrar aqui, ó, 1981. Em 1981 já se falava isso. Eu, particularmente, ouvi isso. Né? Tenho aqui todo o resultado do congresso, do simpósio, do seminário sobre ensino médio, que está falando as mesmas coisas que eu estou falando agora. Eu vou falar mais para frente por que eu estou colocando isso, a questão da temporalidade, da cronologia dos fatos. Próximo documento. Então, uma das coisas importantes que foi definida nesse evento é diminuir o número de faculdade de medicina. E olha que na minha época tinha 72 só. Na minha época tinha 72 faculdades de medicina. Hoje são mais de 300. Nós temos mais faculdade do que os países mais populosos do planeta. Nós temos mais faculdade de medicina do que a China, do que a Índia. Nós temos 4 vezes mais faculdades de medicina do que os Estados Unidos, que é a população 12,5 maior do que o Brasil. Então, isso já veio falado em 81, e as coisas continuam. E eu vou chegar o porquê que eu estou falando disso. A próxima. Próxima, Rubens, por favor. Então, pode passar, isso eu já falei. Pode passar. Isso aí é aquele honorário, quer dizer, o médico recebe a média de honorário de R$15. Aí tem um problema sério da pejotização das organizações sociais. O nosso sindicato, inclusive, brigou fortemente contra o OZZ para acertar os pontos junto à Secretaria de Estado. Isso não é só aconteceu essa vez, teve outros casos semelhantes no Estado, no país inteiro, de algumas instituições que acabam levando o médico ao esgotamento profissional, que exige muito do médico e dá pouco retorno. E o médico está acabando com aquela relação que ele tinha de pleno emprego. Há 20, 30, 40 anos atrás, nós médicos escolhíamos onde queríamos trabalhar. Hoje o médico, às vezes, pode conseguir ficar desempregado. Essa é uma realidade. E isso pensou no médico. Por quê? Porque muitas vezes ele tem medo de ser mandado embora e às vezes fica calado, submetido a processos, vamos dizer assim, agressivos, falta de condições de trabalho, para não ser mandado embora. O sindicato, ele só pode atuar, e o conselho também, quando existe denúncia. Então, muitos colegas não fazem denúncia. É importante fazer denúncia. É importante estarmos unidos. É importante saber o que está acontecendo com os colegas. Porque, como eu disse inicialmente, eu não acredito em uma solução única individual. Eu só acredito na solução coletiva. Né?
Eu lembro na época vocês também já devem ter ouvido falar, dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, na década de 80, eles batiam pesado nos empresários e faziam os empresários sentar na mesa para negociar. Se nós não fizermos isso, não vai ter como melhorar a qualidade do médico. Então, o nosso médico precisa estar unido. Precisamos institucionalizar nossas ações. Senão a coisa não acontece. Nós vamos ficar berrando individualmente como carneiro. E a coisa não vai acontecer. Principalmente na área pública. Como já disse, 90% de todos nós temos um vínculo público. Há poucas semanas, o sindicato esteve com a secretaria tratando de assuntos pertinentes à remuneração médica. Poderia não tratar, poderia não existir. A secretaria impunha de toda forma o total do que ela queria. Mas não, teve a negociação. Logicamente que a gente não consegue tudo, mas é um caminho, é uma proposta, né? Que todos nós médicos batemos na área política. No final das contas, quem define a nossa situação é a área política, que é gerida, né, que é o gestor dos órgãos públicos. Né? E o médico, na realidade, ele tem uma carreira de fato de Estado, mas não tem o de direito de Estado. Ou seja, que diferença tem um médico em termos de competência específica de um delegado, de um juiz de direito? O curso de direito tem menos carga horária do que uma residência médica. E por que o delegado, o juiz, o promotor, eles começam com um salário de 22, a média de 22, 25 mil reais? Porque eles são mais organizados. Eles têm só uma instituição, a OAB, que tem um peso político muito forte, que nós poderíamos ter, não vou dizer igual, mas mais do que nós temos. E nós continuamos divididos. Né? Tem uma federação sindical federal, aí brigou, fizeram outra, que é tipo do médico. O médico gosta de fazer associações. Associação não sei de quê, associação de quê. Então o médico, ele se divide. Cada um quer para si um reino, um feudo. E a gente precisa parar com isso. Né? Vamos lá. Isso aí é para, no final, é um médico que a gente tem de respeitar muito, que é o colega Edson Godoy, que foi o criador da AMIL. A AMIL, hoje, pertence a um grupo americano, é uma coisa criada por um colega médico que se tornou uma multinacional. Então, a gente tem que respeitar. Então, ele gostava de falar, não é dele a frase, mas ele gostava muito de falar, se você quer ser sardinha, ande com sardinha. Se você quer ser tubarão, ande com tubarão. E outra coisa também que ele falou, que ele não queria perder o coração de médico. Né? E eu falo o seguinte, eu quero estar com um grupo dos médicos que apoiam e defendem a medicina. Isso eu quero estar. E eu quero que todos nós estejamos juntos para começar a defender, continuar defendendo a classe médica. Eu sou corporativo, sim, porque a gente tem que ser corporativo, a gente tem que valorizar o médico, tem que valorizar a classe médica, porque para lutar pelos outros já tem muitos que lutam. Então, nós precisamos de médicos unidos, né? Se for possível, sindicalizados, para que nós possamos lutar de forma mais forte, mais representativa para a classe média. E finalizando, Rubinho, por favor, essa é uma foto que fala muito do médico. Né? O médico... Então, está aí, eu não acredito na solução individual. O plano individual é você ser um bom médico, respeitar o paciente, amar o paciente, ser um bom profissional,
atualizar, ser um bom colega. Esse é o plano individual. E também denunciar, falar o que está acontecendo, que ninguém fica sabendo se fica só para si. Agora, a solução para todos nós somente cabe no plano coletivo. Eu te digo que Santa Catarina tem uma coisa muito boa, muito legal, que chama COSEMES, que é a unificação de algumas decisões no campo da medicina, que engloba o sindicato médico, a associação médica e o conselho regional. Então, isso é um passo muito importante, fundamental, para uma luta que eu acredito ser a única saída para a gente melhorar o trabalho médico. Próximo. Nós temos um grande desafio aí, para finalizar esse assunto. Nós temos um grande desafio que vai ser normatizada, que é a telemedicina. A telemedicina, ela vai causar um reboliço na empregabilidade do médico. Nós médicos vamos ter de adaptar ela, não tem jeito a gente fugir da telemedicina. A tecnologia chegou para a gente se adaptar e nós temos que tirar o melhor proveito disso. E dentro desse aspecto temos que ter a ajuda do conselho, do sindicato, da associação médica, no sentido de melhorar e aproveitar essa nova resolução que vai vir por aí. Tá? É um grande desafio, eu acho até um tema importante para ser tratado aqui futuramente no sindicato. Próximo. Eu quero agradecer novamente o sindicato, a participação de todos, estamos aí para responder as perguntas que houver. Obrigada, doutor Mário. Acho que depois, no final, então, vamos passar a palavra para o doutor Alberto. A gente abre para as perguntas, e um tema realmente muito profundo, muito reflexivo, né? Acho que faz a gente pensar, né? E faz a gente, principalmente, querer mudar o nosso presente para a gente ter um futuro melhor, né? Como médicos, né? Então, como o senhor falou ali, gostei da sua frase, né? Que é andar com aqueles que realmente defendem, apoiam a medicina, e achei muito legal isso. Eu acho que é esse aí um dos papéis, né, do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, né? Então, fechou com chave de ouro. Então, vamos chamar o doutor Alberto, a palavra é sua, deixamos as perguntas para o final, então. Quem quiser já ir fazendo perguntas, botando no chat, depois a gente vai responder pela ordem. Boa noite. Eu vou aqui, primeiramente, eu quero agradecer ao CIMESC a oportunidade de estar aqui falando hoje, a lembrança do meu nome para que fosse tratado desse assunto, que é um assunto para mim muito caro. Também ao Dr. Maluf, né, que brilhantemente explanou acerca do ponto de vista de cotidiano e de cotidiano e prático, né, da vida médica, que é uma vida extremamente corrida e é a mais, é a que lidar com o bem mais valioso, né, da sociedade, que é a vida. Então, brilhantemente falou sobre as responsabilidades e sobre as dificuldades que acometem a classe médica, né? Doutor Alberto, Oi. Me permite que eu só esqueci de dizer o tema da sua palestra, né? Peço desculpas. Não, o doutor Alberto vai falar sobre as consequências jurídicas, né, da síndrome do esgotamento profissional. Desculpa, na hora que eu lhe apresentei. Não tem problema. Esqueci de... É decorrência lógica. Tá? Queria agradecer também a doutora Juliane, né, pela oportunidade que está me dando hoje aqui de estar falando hoje sobre esse assunto, né? O Dr. Maluf falou ali, aí, consequentemente, o que isso, né, nos leva, né? Eu vou aqui tentar compartilhar a minha tela. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Eu tenho várias telinhas aqui. Foi compartilhado ou não?
Sim, Sim? só não está na tela cheia. Tá. Agora foi. Foi? Tá Foi. com tela cheia? Sim. Tá, perfeito. Ótimo. Aparece os comentários aí? Não, né? Só o slide, né? Aparece do lado umas anotações, Alberto. Ah, não, aqui aquilo ali. Não, tá. Então Não. deixa eu verificar aqui. Eu não sei se o Rubinho tem essa minha apresentação, eu encaminhei, talvez seja mais fácil ele compartilhar dali. Tenho, doutor Alberto, vou puxar a apresentação aqui. Tá, eu acho mais fácil porque eu vou me embananar todo aqui e talvez... Só um minuto. Pedi para o senhor fazer algumas considerações enquanto eu busco a sua apresentação. Não, tranquilo, tranquilo. Como é que eu faço para cancelar aqui essa... Acho que já cancelou, né? Só um minuto, deixa eu tirar aqui o som. Stop share. Agora sim, isso, só um minuto. Considere as considerações, eu já lhe coloco a apresentação na tela. Só um minuto. Muito bem. Não, então, a gente vai falar desse problema. Até fiz algumas anotações aqui acerca da palestra do Dr. Maluf, falando das faculdades de medicina, que é o país com mais faculdades de medicina no mundo, né? Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Se acabarem com o exame de ordem da OAB, o Brasil não vai ser o país com o maior número de advogados no mundo. Ele vai ser o país com mais advogados do que o mundo inteiro. Então, a nossa vida também está bem desafiadora. Então, e eu acho que é fruto da modernização. Meu ponto de vista é fruto da modernização, da pejotização e a tecnologia também que, quando nos permite ter acesso facilitado às plataformas, à informação, isso acaba tirando de nós, o sossego, a possibilidade de descanso. Então, a gente está praticamente 100% do nosso dia conectado, trabalhando, enfim. Eu acho que já pode passar até para o 3, Rubinho? Aqui fala um pouquinho sobre mim. O grande problema que a gente vem trazer hoje é a síndrome do esgotamento profissional, ou, como bem falaram, a síndrome de burnout, ou síndrome de Burnout, em francês. Então, é o famoso estresse. Não vou entrar aqui no mérito do que é, porque todos vocês já conhecem, Mas pode passar, Rubinho, por favor, para o próximo, tá? Então, a síndrome, ela foi tida recentemente, como uma doença laboral. Foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério do Trabalho e Emprego também enquadrou ela como uma doença laboral, E isso traz algumas facilidades, como, por exemplo, acesso a benefícios previdenciários com um valor mais elevado, como auxílio doença acidentário, o reconhecimento da estabilidade do empregado pelo período de 12 meses após a alta médica, enfim, alguns benefícios que a legislação laboral ela concede aos portadores dessa doença, médicos e muitos outros profissionais também sofrem desse mal, É um mal que a gente consegue visualizar, sobretudo na jurisprudência, aos bancários, são pessoas que são extremamente exigidas para atingimento de metas, advogados, policiais. Então, é um mal que vem acometendo muitos profissionais. E isso vem tirando esses profissionais de circulação. E a pejotização, no nosso ponto de vista, vem alavancar esses casos dessas doenças, porque a gente acaba saindo de um estado de bem-estar social, que é aquele
previsto nas leis trabalhistas que, ao mesmo tempo, né, em que se o empregado ele custa caro, mas também preserva a saúde e segurança desse trabalhador, tá? Concedendo alguns minutos de descanso, períodos de descanso, como férias, intervalos, né? Período mínimo entre uma jornada e outra, são situações que a legislação acaba trazendo para preservar justamente a saúde do trabalhador. E a pejotização, ela vem acabar a eliminar qualquer tipo de possibilidade, né, de usufruto de férias, intervalos, enfim, etc. Então, é algo muito importante para que se tenha, né, para que os médicos tenham, visualizem isso ao longo prazo, e não somente a curto prazo. Tá? Pode passar lá, Arbin, por favor. Tá? Quais são as consequências, né, da síndrome de burnout? Quais os tipos de consequências para o empregado, para o médico, né, e para a empresa? Podemos passar lá, tá? Pode passar. O empregado, né? O empregado ele vai ter perda do rendimento, perda do interesse e desmotiva-se a comparecer ao ambiente de trabalho. Isso é muito comum, né? A gente sempre reclamar da segunda-feira. Isso é sinal de que a gente já está um tanto quanto esgotado do trabalho. Então, sobretudo quando a gente aí acaba tendo outros sintomas, como baixa imunidade, depressão, né? Sempre cansado, poucas relações pessoais, crise de choro, sono, falta de sono ou muito sono, né? O doutor Maluf comentou, né? Um alto índice de suicídio e, por fim, no caso dos médicos, a questão do cometimento de erro, né? E para a empresa, para o hospital, né? A queda de produtividade, rotatividade dos médicos, né? O ambiente hostil e exposição negativa da marca daquele hospital perante o meio médico, até dependendo da situação, perante a sociedade. No Brasil não funciona muito isso aí, a questão de reputação das pessoas, das empresas, né? O pessoal vai onde busca preço, né? O pessoal busca muito preço e aí dificulta muitas vezes essa questão de reputação, tá? Pagamento de indenizações e de licenças médicas, tá? Então, afastamento do pessoal, tá? Pode dar uma passadinha lá, Rubim, por favor. Tá? Questão também de responsabilização da empresa, né? O que acontece? Elas acabam cometendo um ato ilícito, tá, do empregador. A responsabilidade é considerada objetiva, ou seja, independe da prova de que a empresa teria a intenção de fazer ou de cometer aquele ato, né? Ou de deixar o empregado doente, o médico doente, tá? E além do dever que ela tem de prevenir. Toda empresa ela tem o dever de prevenir os seus funcionários, né? Por isso que ela é obrigada a dar férias, por isso que ela é obrigada a conceder os intervalos, tá? Intra e interjornadas, né? Então, há uma responsabilização da empresa que deve ser observada, tá? E isso vai gerar, logicamente, um passivo, né? Um débito a longo prazo, tá? Pode passar, Rubinho. Tá? E como proceder? Como o empregado da empresa deve proceder no caso ou diante de um diagnóstico, né? Desse médico, desse empregado, que eventualmente apresente esses sintomas da síndrome do esgotamento profissional. Pode passar, Rubim, por favor. Tá? O médico. O que o médico deve fazer? Primeiramente, informar a situação ao seu superior, né? Se, olha, eu estou com sobrecarga de trabalho, eu estou me sentindo dessa forma, né? Entregar ao superior ou à direção do hospital as consultas médicas ou os atestados médicos, ou fazer um dossiê acerca da sua própria situação. Tá? É muito difícil a gente preparar isso, a gente sofrendo na pele, preparar isso. Mas é importante que se tenha conhecimento, sobretudo aos médicos,
que tem uma jornada estressante, às vezes não só de um vínculo, mas de 2, 3 vínculos, que isso acabe, que isso venha à tona para seus empregadores, né? Para que isso futuramente a gente tenha um respaldo jurídico mais adequado. Lógico, vai entregar lá, vai ser comunicado à direção, ao superior, tá? E caso não seja atendido, deve buscar o auxílio do sindicato, tá? Então, o médico vai comunicar, diz, olha, eu estou sofrendo, estou com esse diagnóstico, eu já tenho algumas licenças, alguns atestados, ou não tenho atestado nenhum, ou não me afastei do trabalho ainda, mas eu estou com isso. Aí o sindicato, logicamente, vai encaminhar esse médico ao jurídico, vai realizar a elaboração da CAT, né? Vai buscar toda os direitos para afastamento remunerado desse médico, tá? Então, ato contínuo, buscar o diagnóstico preciso dessa doença, tá? Existe hoje, até anotei aqui recentemente, eu não sei se procede, até nem fui atrás, mas houve uma mudança do código CID, da síndrome de esgotamento profissional, tá? E é importantíssimo que seja preenchido de forma adequada, porque quando a gente vai lá para o INSS, vai ter aquele nexo técnico epidemiológico, tá? Que aí vai linkar entre a atividade e a doença, já vai linkar ali um nexo de causalidade e que inevitavelmente vai caracterizar como um auxílio acidentário, tá? Um auxílio acidentário, tá? Não um auxílio doença, mas um auxílio doença acidentário, tá? A partir daí, realizar o requerimento de benefício previdenciário, o seu afastamento, tá? E, em último caso, uma reparação decorrente dos danos causados por essa doença, tá? Justamente por conta dos deveres da empresa, né? Poxa, o médico foi lá, comunicou, foi lá, encaminhou, solicitou, foi afastado. Muitas vezes esse esgotamento profissional, ele às vezes é proposital, às vezes não, né? Que se sobrecarrega o empregado no intuito justamente de que ele cometa falhas. E essas falhas podem, né, vir a caracterizar uma justa causa para a demissão, tá? Ou esse empregado vai ficar tão estressado que não vai ter mais paciência, vai cometer algum tipo de agressão física ou verbal contra algum colega ou contra seu próprio patrão, né? Então é bem comum isso acontecer. Eu não digo que é normal, mas sim comum que isso aconteça. Mas, não, vamos deixar até ver até onde ele vai, para que então a gente consiga demiti-lo ou ele mesmo peça demissão, que são situações jurídicas distintas, né, e com consequências financeiras também muito distintas. Tá? Então, pode passar, Rubinho, por favor. É importante que nós atentemos a esses pontos. E o que a empresa pode fazer, né? O que a empresa ou o que o hospital pode fazer, né? Primeiro, identificar os pontos do processo produtivo que pode estar gerando esse esgotamento. Tá? Então, tem poucos médicos, vamos contratar mais profissionais. Há um médico com uma sobrecarga de trabalho, ele está fazendo 3, 4 plantões seguidos. Talvez, se a gente conseguir avaliar essa situação junto com o recurso humano da empresa, do hospital, a gente consiga equacionar, consiga dar um período de descanso a esse médico, tá? Buscar modificar mudar essa situação, concedendo ou exigindo que os médicos façam usufruto desses intervalos, tá? De descansos, ou previstos em lei, ou acordado entre as partes, para possibilitar o restabelecimento da energia, né? E até mesmo o convívio social, tá? Que é extremamente salutar.
e possuir programas de bem-estar do empregado e avaliação de desempenho, que a gente, no meio jurídico, acaba chamando de compliance. Tá? E também é um ponto bem interessante, que é associar lá no PCMSO e no PPRA o risco de burnout, né? Sobretudo agora em época de pandemia, que o pessoal da linha de frente foi extremamente exigido. Houveram situações de médicos não especialistas em UTI sendo chamados, então já tem já tinha aquela preocupação de, poxa, eu vou estar na linha de frente, eu posso ser contaminado, e além disso eu não tenho segurança suficiente para atuar em determinada especialidade, como vem sendo exigida. Então, tudo isso acaba gerando um estresse. Ainda não vou ser remunerada mais por isso, né? Então, é uma situação, basicamente, que a gente pode dizer que é uma situação que os médicos dizem uma situação de guerra, né? Que não há intervalo, não há hora e não há escolha de pacientes, né? Então, eles têm que atender tudo. Isso gera muito desgaste. E a empresa, né, possuir esses programas de avaliação e desempenho e associar, manter os documentos de segurança, saúde e segurança do trabalho é muito importante. Tá? Pode passar, Rubinho, por favor. Tá? Também, criar um regulamento interno sobre ética, formas de discriminação e assédio moral, que eu vou falar mais à frente com relação eu já falei, mas também vou falar adiante com relação aos residentes, que essas condutas, muitas vezes, elas são inesperadas e também elas não são premeditadas pelo empregador, pela empresa. Mas elas podem ser configuradas como uma situação de assédio moral. É aquilo que eu comentei. Eu quero que aquele médico ele se demita, ou quero que aquele médico cometa um erro para eu poder dar uma justa causa para ele. Então, isso é um cerco que se forma, tá? Para que se torne aquela relação insuportável e o médico peça demissão ou seja demitido por justa causa. Tá? Então, código de conduta, isso serve também para alinhar o relacionamento entre os trabalhadores daquele hospital, médico com médico, setor com setor, enfermeiro com médico, né? Como se deve portar, como não se deve portar, o que se deve fazer. Tudo isso faz com que a empresa oriente o médico, oriente os empregados e, posteriormente, caso seja acionada, ela tem que dizer, não, mas eu já orientei os meus empregados, inclusive tem um código de conduta, que eles não podem fazer determinada situação. Ou eles são obrigados a cumprir determinado período de descanso em determinado tempo. Tá? Então, eu estou falando de uma situação genérica, né? Um canal de denúncias é muito importante, porque muitas vezes o médico ele fica constrangido, ou ele não quer se indispor, né? Ou até mesmo não tem esse conhecimento, então não reclama, né? Ele não faz essa reclamação ao seu superior, ou o superior não recebe essa informação e não dá seguimento na solução. Então, ter esse canal de denúncias é muito importante. Atualmente, né, a gente pode considerar que o sindicato, né, faz, às vezes, desse canal de denúncias. Então, o jurídico constantemente recebe informações de denúncias de assédio, de denúncias de sobrecarga de trabalho, enfim. E isso acaba, né, encaminhando, o sindicato acaba encaminhando junto à empresa, junto ao hospital, medidas para sanear essas questões, essas violações. Monitoramento, palestras e debates abertos sobre o tema, tá? Isso é muito importante. Conscientizar médicos, empregados, supervisores, direção de hospital, porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas no ambiente que acabam esquecendo, né?
Deixar claro à empresa também que é tolerância zero para assédio moral, tá? Não pode, isso tem que ficar claro nos programas de empresa. E programas de prevenção à saúde do trabalhador. Tá? Isso aí a gente pode entrar, cada ponto desse a gente pode entrar numa palestra diferente, tá? Mas eu só passando para vocês aqui, porque o tempo é curto, mas o tema é muito abrangente. Tá? Rubinho, pode passar, por favor. Tá? E a pessoa jurídica, né? Que é o grande desafio do médico, né? Hoje, serei contratado como PJ, ou serei contratado como CLT, ou serei contratado como autônomo. Existe algum tipo de direito a essas pessoas quando estão acometidas da síndrome de esgotamento profissional? Será que ele pode se afastar? Será que ele pode cobrar indenização jurídica de alguém? Então, vamos lá, tá? Pode passar lá, Rubinho. Pode passar lá. Tá? O médico contratado como pessoa jurídica, ele inevitavelmente vai ter um CNPJ e como empresário que ele vai acabar fazendo as contribuições para o INSS. Tá? E por conta disso possui direito ao afastamento, tá? Por auxílio doença acidentária. No entanto, o empregador dele vai ser ele mesmo. Né? Ele não vai ter direito algum à indenização, a grosso modo, tá? A grosso modo, tá? Da pessoa que o emprega, efetivamente, para a pessoa para a qual ele presta os serviços, no caso, o hospital. Tá? Então, o empregador dele vai ser ele mesmo, vai ser a clínica dele, vai ser a pessoa jurídica dele. Tá? Mas aí a gente pode ingressar aí naquela questão do direito civil, né? A gente pode também, indo um pouco mais a fundo, a situação foi extremamente grave, então a gente pode, né, linkar aquela situação da síndrome com uma conduta do seu, né, empregador, entre aspas, né, da pessoa que toma serviço. Então, mas isso no âmbito civil, tá? Aquele que por ação ou omissão cometer, né, ato ilícito vai ser obrigado a indenizar. Então, se no caso, aí vai ser uma briga entre duas empresas, né? Então vai ser uma briga civil, não haverá direitos trabalhistas ali decorrentes, como por exemplo estabilidade, garantia de emprego, vai voltar para o mesmo local, férias, 13º, rescisão indireta, enfim, não vai ter nada disso, dos direitos trabalhistas. E sim, logicamente, aqueles direitos advindos de uma relação civil, tá? Entre empresa e empresa. Como se uma empresa, né, batesse com no carro da outra e um vai processar o outro para que pague o dano causado. Né? Então, são essas as questões que a gente pode levantar. Vamos lá. Pode passar ali, Rubinho, por favor. Tá? O que a gente ressalta, então? Que é importante que no momento da contratação da pessoa jurídica, né, o médico, ele estabeleça algumas cláusulas no contrato que possam assegurar saúde e segurança dos prestadores de serviço, ou seja, ele mesmo. Às vezes a pessoa jurídica é ele e um outro colega, né? Mas que esse contrato garanta alguns períodos em que os médicos ou os prestadores de serviço possam estar realizando esses descansos, ou que seja garantida as condições mínimas de trabalho, tá? Para que a empresa tomadora de serviços garanta minimamente condições de trabalho, como local adequado para descanso, ou um período estimado para descanso para o pessoal de plantão, né? Para que possa ali, quando não tiver atendimento, realizar esse descanso, enfim. Tá? E garantia de retorno, substituição, eu posso me fazer substituir por outro, tá? E isso não vai acarretar rescisão do contrato. Então, enfim, existe uma infinidade de possibilidades que o médico, o PJ, pode estabelecer com o seu empregador, e são situações que não gerarão ônus ao contrato. Tá? Então, que isso são fáceis de ser negociados, porque são situações que não terão ônus, tá? Ônus direto. Pode passar, Rubinho. Tá? E os médicos residentes que foram muito tocados aqui,
E como fica, né? Os médicos residentes têm uma discussão muito grande, ainda que seja pacífica, existe alguma parte da literatura que questiona a natureza jurídica da contratação dos médicos residentes. Se é efetivamente um contrato de pós-graduação, de ensino, ou se é um contrato de emprego, ou se é um contrato de trabalho. Então, existe ainda a jurisprudência já sedimentou, mas ainda há uma parte da literatura que não se convenceu ainda do modus operandi da residência médica, porque eles acabam sendo subordinados, recebem uma remuneração, tem uma carga horária mínima e máxima possível, eles têm subordinação jurídica, têm pessoalidade, então eles têm todos os requisitos de um contrato, e prestam serviço, né? Então eles têm todos os requisitos de uma relação de emprego, mas não são empregados, eles fazem parte de um programa de trabalho supervisionado. É um estágio, ou uma pós-graduação, uma especialização. Tá? Então, há ainda algumas lacunas a serem sanadas pela literatura. Tá? Mas como eles ficam? Vamos lá, pode passar, Rubinho. Os médicos residentes, né, o doutor Maluf comentou, que também são muito acometidos, né? Houve um estudo da Revista Brasileira de Direito do Trabalho, feito num hospital, né, beneficente de São Paulo, com os residentes de clínica médica que atendiam 777 leitos. Tá? Eram aproximadamente 80 médicos residentes nesse hospital, tá? De clínica médica. 80 médicos de clínica médica. 80 médicos residentes de clínica médica. E quais eram as principais queixas deles, né? 95,8% alegaram cansaço mental. Tá? Que isso para a medicina é inadmissível. Eu não posso parar de pensar no momento de uma crise, né? Eu não posso não saber qual será o procedimento no momento em que o paciente esteja na minha frente, eu tenho que atender e dar a solução correta. Né? Muitas vezes eu não tenho uma segunda chance, né, de arrumar o erro. Tá? Então, o cansaço mental é o que mais aflige. Então, eles são extremamente sobrecarregados. Tá? Isso, logicamente, tem um desdobramento que é a baixa remuneração do médico residente, né? O que muitas vezes força, principalmente nesses grandes centros em que o custo de vida é muito alto, a terem um segundo emprego, né? Ou uma outra fonte de renda. Porque, vejam bem, a mesma bolsa que o residente recebe em Florianópolis é a mesma bolsa que ele recebe em outro lugar do país, como, por exemplo, no interior do Nordeste, tá? Que o custo de vida é muito menor, ou no interior do estado de Santa Catarina, né? Mas ambos têm o mesmo valor de bolsa residência. Tá? Vamos lá, e 91,6% tem pouco tempo para si. Tá? Então, eles passam muito tempo em função da residência médica e pouco tempo para si. Tá? E, logicamente, 87,5% acaba tendo fadiga. Tá? Acaba tendo fadiga. Pode passar lá, Rubinho, por favor. Tá? Quais são as principais causas lá na residência médica, tá, que esse estudo apontou, tá, como fator predominante? E eu já, assim como são causas, também são soluções. Tá? Também são soluções. Primeiro, baixa remuneração. Tá? Isso faz com que o médico busque outras fontes de renda para poder se manter e ter uma qualidade de vida.
adequada ou condizente com a sua situação, tá? Infraestrutura dos hospitais sem infraestrutura, sem medicamentos adequados, completamente desprovidos de tecnologia, tá? Isso torna o ambiente muito mais hostil, tá? Falta de limpeza, não só do hospital, mas também das acomodações onde os médicos residentes acabam ficando, ali o conforto médico, tá? E aí entra a questão do número 4 ali, a questão do próprio estímulo à residência, né? A iniciação científica, a pesquisa clínica. Então, muitas vezes, esses médicos acabam sendo utilizados como fonte de mão de obra ou para suprir a ausência de mão de obra do Estado ou da empresa a qual eles estão prestando essa residência. Tá? Então, acarretando em poucas aulas teóricas, tá? E poucas pausas, né, para descansos noturnos. Tá? Aí uma situação também que está prevista nesse estudo, que é a ausência dos preceptores. Tá? Há uma queixa, né, nesse estudo acerca da ausência dos preceptores e em face da parca mão de obra há uma elevação, uma elevadíssima carga horária desses médicos residentes. Pode passar, Rubim, por favor. Tá? E o que o médico residente pode fazer, né? Logicamente, a gente aí entra na questão, como a residência médica não é um contrato de trabalho, ele tem uma série de limitações, né? Então, o médico residente, mais do que ninguém, ele quer terminar essa residência e acaba se submetendo a determinadas situações que vão lhe gerar prejuízos físicos e psicológicos a longo prazo ou até mesmo a curto prazo. Então, ele precisa conhecer seus limites, gerenciar seu tempo, né, estabelecer metas realistas na vida profissional e pessoal. Né, primeiro eu vou terminar a residência, depois eu vou ter um relacionamento, ou vou ter um relacionamento agora, e depois, enfim, definir quais são as suas prioridades, né? É certo de que o investimento na carreira médica vai ter um alto custo para ele, né? Ele vai ter uma carga emocional muito exigida. Tá? Fazer pequenas pausas para descansar, respirar, rir, alongar, que aí vão também como situações que a empresa pode realizar, separar o trabalho da vida pessoal, evitar levar o trabalho para casa, e recompensar-se com atividades prazerosas ou hobbies, né? E, logicamente, fazer atividades físicas. Pode passar lá, Rubim. Tá? Como proceder, né? O médico, como ele deve proceder nesses casos? Tá? A mesma situação do empregado comum. Tá? Vou comunicar ao meu staff, vou comunicar ao sindicato, vou ter que fazer uma CAT. Tá? E aí o residente também ele é contribuinte da Previdência Social, então ele também pode ter o benefício previdenciário. Tá? E caso isso, né, delongue, isso vá adiante, o médico, ele, logicamente, pode cobrar os danos decorrentes dessas violações. Pode passar, Rubim. Tá? E há alguma esperança nisso tudo? Eu acredito que sim. Pode passar, Rubim. Tá? Nós temos aí a Constituição Federal, a legislação, tá? E o sindicato. Tá? Então, são duas ferramentas que o médico pode ter, que é a proteção coletiva do trabalhador, proteção coletiva do médico. Eu digo isso, uma vez eu escutei uma palestra de um advogado, ele disse assim, olha só como é importante o associativismo. Quem daqui consegue agendar uma reunião com o secretário ou com o ministro de Estado? Eu acho que ninguém pessoalmente consegue, mas o sindicato consegue. Tá?
o sindicato ele vem com uma carga mais pesada, ele vem com uma carga densa, né? Que leva, logicamente, as autoridades, os empregadores ou pelo menos ouvir o que está acontecendo. Fica mais fácil de negociar, fica impessoal e fica efetivo. Tá? E fica efetivo. Então, Constituição que eu digo, a legislação como um todo, a legislação civil para quem é pessoa jurídica, o sindicato com a sua união, com a união dos interesses, isso aí vai gerar, inevitavelmente, a proteção coletiva. Tá? Terminando só rapidamente, pode passar, Rubinho? Terminando aqui a questão jurídica, né? Como é que os tribunais vêm entendendo a situação da síndrome de esgotamento, né? O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região declarou nula a demissão de médica que sofria burnout. Ela foi demitida, né? Sem justa causa, né? E ela disse, não, eu estava doente, né? O trabalho me deixou doente. O tribunal determinou o retorno dela ao trabalho, uma vez que ela tinha garantido a estabilidade de 12 meses. Tá? Outro processo ali, o segundo processo, determinou a reintegração mais a indenização de R$30 mil pelos danos causados. O Tribunal Superior do Trabalho também, tá? Ele vai seguindo essa linha de reintegração e indenização do trabalhador portador dessa doença que vem acometendo a todos nós. E eu ressalto, por fim e ao cabo, que tudo isso ele tem que ser comprovado, tá? E quem comprova geralmente é quem alega. Então eu tenho que ter provas de que eu estava com essa doença, ou pelo menos indícios de que isso acontecia. Tá? Então é importante que o médico realize seus exames, consulte um especialista, que esse especialista, né, encaminhe um atestado médico com o CID adequado, tá? Enfim, que ele comunique à empresa do que está acontecendo, que a empresa tome a providência, ou se não tomar providências, isso aí vai acarretar a responsabilização dela. Tá? Então é muito importante, é um assunto muito caro, é um assunto muito atual, é um assunto que todos nós vivemos em razão da questão da precarização do trabalho. A gente cada vez mais tem menos, né? A gente cada vez mais trabalha mais para ter menos, mais a gente está indisponível para a família ou para as questões pessoais. Tá? E o que eu quero deixar, mensagem aqui ao final, está lá no último, né? Está lá no último slidezinho, né? Que não percam esperança, os problemas devem ser deixados do lado de fora do nosso lar, tá? Pois teremos outras razões para viver, senão o trabalho. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês, agradeço sobremaneira a atenção de todos e principalmente a oportunidade de estar falando sobre esse tema que é muitíssimo relevante. Bom, muito obrigado, doutora Juliane, doutor Ciro, a todos aí que estiveram presentes. Fico à disposição. Obrigada, Alberto. Gente, mas, né, muito conteúdo, né, muito denso, realmente a gente fica pensando o quanto, né, realmente a gente está cuidando da nossa relação de trabalho no nosso dia a dia, né? Como é importante isso, né? Como isso afeta realmente o nosso trabalho em si, claro, como já foi falado até agora em si, mas afeta a nossa vida pessoal e a nossa qualidade de vida, né? Então, realmente, obrigada, doutor Alberto, muito interessante ver esses aspectos jurídicos, o que precisa, né? O que deve ser feito. Então, eu vou primeiramente abrir, então, algum questionamento no chat, não tem nenhuma pergunta. Então, vou abrir, ver se alguém, a Vanessa está levantando a mão, ver se alguém mais aqui. Então, vamos dar a vez à Vanessa, então. Vanessa, pode falar. Boa noite, doutora Juliane.
Bom, agradecer, né, o doutor Maluf, doutor Alberto, por terem aceito o convite. Eu fiz algumas anotações e tenho uma pergunta para cada um, inclusive. A primeira anotação, o doutor Alberto falou muito bem sobre o médico pejotizado e que ele deve, sim, fazer previsão no contrato, especialmente de afastamentos ao longo do contrato para poder ter o descanso, para poder desestressar, isso é importante. E o CIMESC, ele orienta o médico pejotizado. Nós tivemos uma alteração no nosso estatuto e agora a gente atende, sim, o médico pejotizado naquilo que precisar. Para o doutor Maluf, eu na assessoria jurídica a gente tem visto que muitos médicos têm dificuldade de buscar auxílio médico e se afastar. Eles chegam, assim, na nossa assessoria já num estado de emocional completamente abalado, chorando, com medo de trabalhar. O que o médico deve observar que está fazendo ele ficar doente? Quando é o momento do médico buscar auxílio médico? A gente percebe que é um profissional que tem dificuldade disso. E para o doutor Alberto, a minha pergunta é também com relação ao afastamento, doutor Alberto. O médico pode se afastar do serviço público e continuar o consultório particular quando a síndrome do esgotamento está vindo no serviço público dele? São essas duas perguntas. Obrigada, doutora Vanessa. Doutor Mário? Ô, Vanessa, eu como médico psiquiatra já tratei vários colegas, inclusive já larguei de tratar vários colegas porque não segue orientações médicas. Nós temos um ditado lá, que não sei se aqui em Santa Catarina fala, mas o médico é muito jacarezão com o paciente. Por quê? Porque ele é médico, né? Por tudo aquilo que nós falamos inicialmente, o médico, a formação dele é para ser o Superman. O médico ele tem uma formação técnica e pessoal, porque para ser médico, da mesma forma para ser cantor, para ser artista, para ser profissionais da arte, eu acho que para ser médico você tem que saber, eu costumo dizer que é a arte de curar. Não é qualquer um que nasce para ser médico. Você pode até formar em medicina, mas para ser médico você tem que ter o dom de ser médico. E ser médico implica em várias questões que são bônus e várias questões que são ônus. Um dos ônus é com relação a se permitir adoecer. O médico não se permite adoecer. Por que ele vai até as últimas consequências? Ele vai até ao índice da exaustão, do esgotamento, por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, pela sua formação. É indiscutivelmente a profissão onde se cria ou se obriga a ser Superman. Tá? Segundo, é porque ele tem um certo conhecimento médico. Então, por ser médico, ele deduz que ele pode melhorar assim, tomar esse remédio acolá e tal, e se automedicar. E outro fator importante é que a área do nosso advogado é a perda do trabalho, do emprego. Então, ele sabe se ele é pejotizado ou se ele é um funcionário que está em experiência, ele tem medo de se afastar. Dificilmente, nesses anos todos que eu tenho minha vida profissional, eu vi raríssimos, para contar aqui na minha mão, médicos que são mandriões, que não gostam de trabalhar. O médico é um workaholic. Ele trabalha, quer mais. Não sei de outros profissionais, porque eu não trabalho com outros profissionais. Mas então, doutora Vanessa, eu vejo essas questões. Formação, tá? Cultura e medo de se afastar do trabalho. Ainda mais hoje com pejotização, sem segurança. Os concursos não são concursos, são
é uma febre de aqueles processos seletivos, que é uma vergonha, porque o judiciário nosso, no meu entendimento, ele não se dá conta das nossas dificuldades como médico. Então, pouco interfere. Você é nossa advogada aqui, junto com outros colegas, você vê a dificuldade que tem de nós provarmos que nós somos mortais e que nós somos trabalhador. Só que nós somos um trabalhador diferenciado. Diferenciado não só pelo lido, pelo objeto nosso de ação, que é com a vida, mas pela nossa formação técnica, que não é fácil ser médico. Como eu disse, para você ser médico, hoje você precisa de 12, 15 anos para se formar, mais uns 5 de profissão para você começar a voar, levantar voo. Então, o médico, na hora que ele entra na faculdade, a hora que ele está saindo, são 20 anos. É uma vida. Então, eu vejo isso, tá? E as pesquisas que a gente fez, eu fiz pesquisa em 9 grandes hospitais de São Paulo, servidor público, o HC de São Paulo, o Hospital da Federal, da Paulista de Medicina, o 9 de Julho, o Guatemi, 9 grandes hospitais de São Paulo, e todos os médicos tinham tudo isso que está se falando hoje aqui há quase 30 anos atrás. Então, por isso que eu responsabilizo nós médicos e as instituições médicas. Nós médicos, porque não assumimos uma visão de corpo. Nós assumimos uma visão individualista. Nós só gritamos quando vem em cima de nós. Nós não temos essa visão coletiva, que nos prejudica muito. E as instituições, poucas delas, realmente trabalham no sentido harmônico, né? Em defesa justa do médico. Deixa a desejar. Nosso sindicato, graças a Deus, pelo pouco tempo que a gente está aqui, tem trabalhado efetivamente de forma forte. E gostaríamos de ter mais ainda a participação de todos, né? Doutor Alberto? Então, queres repetir tua pergunta, Vanessa, para ele? Eu anotei aqui. Então, a pergunta é se o médico pode, num vínculo, ele ser afastado e no outro continuar. Aí eu pergunto, da onde vem a agressão, da onde vem o estresse, né? Então, se o estresse é do esgotamento profissional, não seria lógico ele permanecer trabalhando, né? Se ele está com esgotamento profissional, ele deve estar em esgotamento profissional para todos os outros vínculos. Pode ele continuar trabalhando? Lógico, pode. O que vai acontecer? Futuramente, se ele vier a questionar a situação de esgotamento profissional, ele pode, né, ser questionado acerca disso. Mas você não estava trabalhando, você continua a trabalhar no seu consultório? Sim, então você não tem direito à indenização, né? Ou o INSS, no caso, ou o Instituto de Previdência, se for o caso, pode inclusive questionar a concessão do benefício previdenciário de afastamento, tá? De auxílio acidente ou não, tá? Então, tem esses cuidados, tá? Obrigada, doutor Alberto. Obrigada, doutor Maluf. Foi esclarecido. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está agradecendo, né? Dando parabéns. Ver quem é que... Alberto? Doutor Armando? Sim. Acho que é, né? Você quer fazer uma pergunta? Não, só queria complementar. Primeiro, dar boa noite aos colegas, amigos. Um abraço ao Ciro. Só queria complementar o doutor Alberto, que a gente trabalha com perícias a vida toda, e houve casos que eu participei até de aposentadorias de colega, força do serviço público, foi aposentado e depois de algum tempo foi dado alguma representação contra esse colega, porque ele estava trabalhando no consultório particular dele e tentaram reverter ou acabar com a aposentadoria do colega. E eu fiz uma defesa lá, dizendo que realmente a causa do afastamento seria o estresse que estava causando,
ele tinha um horário, certas horas a cumprir, tinha o dever do horário, tinha uma tabela lá, uma escala a cumprir, e que ele foi causando aquele estresse que causou a aposentadoria dele. Mas que no consultório, ele era dono do horário dele. Ele ia no consultório um dia por semana, 2 dias por semana, fazia uma consulta particular quando quisesse, nem porque ficar totalmente afastado de qualquer atividade médica seria até um choque para quem teve a vida toda naquela atividade. E 2 casos eu acompanhei com o perito e consegui realmente manter usando esse argumento, que ele no consultório particular, a vida particular dele, era até um lenitivo para a vida dele, que estaria ajudando, estava em casa aposentado, mas queria, de repente, na terça-feira, abrir o consultório para ter um acompanhamento, né? Um lenitivo fora de ficar só em casa pensando na aposentadoria. Obrigada, doutor Armando, pela sua contribuição. Doutor Alberto, gostaria de fazer uma réplica? Não, então, foi aquilo que eu comentei, né? Da onde vem o nexo? Né? O nexo de causalidade vem da onde, né? Então, não é um assunto que se encerra, o que a gente pode dizer sim ou não, né? A gente tem que efetivamente visualizar o caso concreto, porque se ficar efetivamente comprovado que foi daquele local, né? Porque, assim, aposentadoria por invalidez, né? Presume-se que a pessoa esteja inválida para qualquer tipo de atividade. Tá? Então, há um questionamento aí que pode ser, quando se trata principalmente de vínculo público, ainda passa por homologação do Tribunal de Contas, então tem uma série de situações, mas lógico, né, o direito ele é muito amplo, né, a gente vê aí atualmente o STF, aí os juízes, as decisões judiciais, sem nenhum tipo de segurança jurídica, mas depende de onde vem o nexo, que aí a gente consegue fazer ligações aí, argumentações que podem, né, criar aí um benefício, tá? Obrigada, doutor Alberto. Temos o doutor Cortelazzo, que levantou a mão, e o doutor Ciro. Então, vamos, doutor Cortelazzo, por favor, a palavra é sua. Opa, boa noite. Primeiro, parabenizar aí, né, tanto o doutor Maluf quanto o doutor Alberto. E a pergunta da doutora Vanessa seria a minha pergunta, né, e que já foi respondida, e desculpa, não lembro o colega que é médico do trabalho que argumentou que eu também ia fazer uma contrapartida exatamente sobre isso. E eu estou vivenciando isso. Eu estou sofrendo bastante, para mim, difícil ir para o trabalho no serviço público, porque a perseguição é muito grande e inclusive com suspensão aí inadvertida, e então para o serviço público estava difícil trabalhar já há muito tempo, eu tenho tudo isso registrado. Nunca fui procurar auxílio médico, até porque eu acho que o problema era específico no serviço público, mas eu me sinto muito bem no meu consultório privado. E, no entanto, se eu entrar com algum pedido, e aí eu concordo com o doutor Alberto, eu provavelmente teria que parar tudo. E eu não vejo necessidade nenhuma de parar nos outros lugares. Então, é muito complicada essa situação. A gente não tem respaldo de ninguém. E aí eu queria só comentar alguma coisa com o doutor Maluf. Eu sou do tempo também, doutor Maluf, que nós fazíamos residência, e a residência era muito puxada, muito mais do que é hoje. Eu presenciei a morte, o suicídio de alguns colegas, basicamente colegas na época de estudante, em geral todos com problema, né, já tinham problemas passados, mas eu não vi nenhum colega que realmente pela sobrecarga de trabalho, que a nossa sobrecarga era muito grande. Hoje, 60 horas, o residente vira para o preceptor e fala, deu meu horário, estou indo embora. Ele sai no meio da cirurgia. Nós nunca fizemos isso, aliás, muito pelo contrário, a gente ficava chateado quando tinha alguma coisa que tinha algum evento, algum acidente muito grande, então a gente corria para o hospital, ninguém chamava.
a gente ia para o hospital, porque a gente sabia que ia precisar. E nós éramos o que a gente chama, né, hoje, acho que ele também participa disso, eu não vi em momento algum, eu acho que ele abriu a câmera, então não vi quem é o doutor Maluf, mas em momento algum a gente sofria, a gente tinha muita pressão, ganhava mal também, mas, no entanto, a gente tinha um agradecimento muito grande pelo aprendizado que a gente tinha, porque a gente sabia que aquilo era uma fase da vida que era importante para a gente ter formação. Então, enfim, nessa época, eu não vi ninguém se suicidar por causa desse excesso de trabalho que hoje o pessoal fala que tem mais. O que eu acho, desculpa aí falar, eu acho, um dos grandes problemas, eu tinha preceptor e tenho até hoje. Na minha escola tem até hoje. Eu estava conversando ainda esses dias com um amigo meu, que é docente da universidade, eu fiz USP Ribeirão, e ele continua dando plantão, tem 33 anos de formado, e ele dá plantão, ele é chefe de serviço, ele dá plantão como chefe de serviço. Então nós temos sim o preceptor junto. O que acontece é que pelas inúmeras escolas de medicina que foram formadas, estão sendo formadas, acontece que não tem os docentes. Quem são os docentes dessas escolas? São alunos recém-formados, sem qualquer formação, de docente inclusive, e que eles não estão muito preocupados com a formação, não. Eles usam isso como status deles para se beneficiar de ser docente da Faculdade de Medicina. Então, o número de Faculdade de Medicina proliferou demais, e não tem assessoria que nós tínhamos e que tem nas grandes escolas ainda. Eu sei que na UFSC continuam os professores dando plantão e tudo mais. Então, eles têm assessoria. Não tem na grande maioria das outras escolas que estão sendo formadas. E aí eu concordo com o doutor Alberto também, no sentido de que não adianta. Infelizmente, ou nós temos um exame de ordem, alguma coisa assim, ou vai virar essa bagunça que está virando aí. Então, não sei se eu fui prolixo demais, mas infelizmente, eu acho que e mais um agravante no serviço público em particular, nós fomos perdendo aquilo que nós sempre tivemos, que foi o nosso saber, o nosso conhecimento e o nosso respeito por isso. E hoje, no serviço público em particular, inclusive muitos deles, quem comanda, né, como secretário, ou seja lá o que for, são muitas vezes médicos, mas médicos muito mais comprometidos com a política do que realmente com a categoria médica. E quem dá as ordens hoje no serviço público, lamentavelmente, nós estamos à mercê, geralmente, os enfermeiros que tomam conta de tudo, e fica muito difícil da gente agir de maneira diferente, até porque os colegas também acabam se submetendo, ninguém quer confusão e tudo mais. Então, só um parecer aí, e colocando de novo a pergunta para o doutor Alberto. Eu entendi a resposta, vai ter que provar um nexo e tal, mas é muito, muito difícil, né? Se tu entrar numa licença do serviço público e continuares trabalhando, vai arrumar uma confusão, vai ser complicado. Então, muitas vezes a gente prefere não entrar nessa esfera, não. Melhor continuar como está. Obrigada, doutor Cortelazo, né, pelo seu depoimento. Desculpa aí se eu fui prolixo demais. Não, obrigada pelo seu depoimento pessoal, acho que é importante, né, a gente também ver que não é só a teoria mesmo que o doutor Alberto e o doutor Maluf trouxeram aqui para a gente, né? E, infelizmente, é uma realidade que está no nosso meio, que aumentou muito mesmo aí nesse período da pandemia, como também já foi comentado. E eu acho que para fechar, né, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou abrir a palavra para o doutor Ciro, então, né? Depois estamos à disposição também, se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente, né? Com certeza, doutor Alberto e doutor Maluf vão estar à disposição para responder para vocês também. A nossa assessoria de imprensa vai providenciar isso para a gente, tá? Mas então eu vou passar... O senhor quer falar mais uma coisinha, doutor Cortelazo? Não, desculpa, eu tô ao vivo aqui. Então, vou passar a palavra para o doutor Ciro, para ele fazer, então, as suas considerações. Já aproveito, doutor Ciro, já vou passar, então, para o senhor fazer o encerramento, pode ser? Eu já me despeço aqui. Uma boa noite a todos. Palavra com o senhor, então.
Obrigado, Juliane. Parabéns, Alberto Maluf. Apenas um comentário de que, se algum médico procurar o sindicato hoje, por alguma demanda de tudo aquilo que aqui foi bem comentado, do ponto de vista jurídico, nós temos como orientá-lo e seguir o trabalho em favor dele, mas do ponto de vista de pessoa, de orientação clínica, nós não temos isso aqui. E fico alerta para que nós possamos pensar a partir de agora, e porque os casos surgem, sejam do litoral e até mesmo de Caibi, no extremo oeste, e a gente não tem como orientar, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista de orientação técnica. Então, doutor Maluf, nós temos o que conversar a posteriori e tentar ver de que maneira o sindicato pode estar à disposição, não apenas para colocar o jurídico, para encaminhar essa demanda em favor do colega, mas nós, médicos que somos, poder ajudá-lo também, né? Então, doutora Juliane, seria mais esse depoimento apenas, e para o encerramento é com a senhora. A senhora que é a mestre de cerimônias aqui. Então eu vou aproveitar que eu me esqueci, botei ali no chat para o pessoal abrir a câmera para a gente fazer um print, então, e agradecer mais uma vez, então, aos nossos colegas. Acho que foi muito rico, eu aprendi muito, e é impressionante, né? Eu fico realmente impressionada como a gente aprende. A cada dia a gente sempre está aprendendo, né? Então foi muito legal e eu imagino que se eu gostei, todo mundo realmente deve ter gostado também. O pessoal já agradeceu ali no chat. Então vamos... Ciro. Oi. Oi, doutor Armando. Não, só que já que a gente vai encerrar, eu só queria deixar uma mensagem e aproveitar que o Ciro está aí, até agradecer a atuação do sindicato com os médicos de Santa Catarina, porque como o Cortelazzo ali falou, a gente fica exatamente destituído de qualquer segurança, de qualquer assim acompanhamento. Colegas nossos, quando assumem cargos eletivos com a saúde. Então a gente sente muito mais hoje um trabalho político, ao invés de um trabalho dirigido ao médico. E eu digo de novo para o Cortelazzo, se ele tem algum problema, se ele tem diagnóstico confirmado, doença psiquiátrica que dê direito à sua aposentadoria, ele deve entrar com pedido e não se preocupar com essa outra parte, que ele vai continuar trabalhando ou não no consultório particular. Porque existe, eu já disse, vários casos, e porque o médico, e esse que o Ciro falou, que o sindicato pode, inclusive, orientar essa parte clínica, não somente a parte jurídica, vai ajudar muitos médicos. Nós temos vários colegas que estão nessa situação, passando problemas sérios, sendo perseguidos, sendo maltratados, sendo mal remunerados no serviço público, e quando assume um médico, colega nosso, secretário da Saúde, ou municipal, ou estadual, ele esquece que são médicos. Eles olham para o lado político. E não vão nem entrar no mérito do que aconteceu nessa época da pandemia. A gente vai ficar aqui 2, 3 horas conversando e mostrando exemplos do que estamos passando. Por atuação, não digo de culpa, mas de responsabilidade da atividade médica no cargo, quando assume cargos diretivos. Esses sim devem ser responsabilizados. Então ficamos colegas nossos sofrendo e precisando de uma atuação e não tem. Então peço que o Cortelazzo, ele pode procurar, e realmente existe meios de ele tentar, não de nada tem o doutor Alberto ali, e realmente sabe que a justiça é justiça, mas que existe casos e há condições de se aposentar e vai continuar trabalhando, não oficialmente, com placa lá na frente, trabalhando o dia todo, mas o consultório particular seria uma ajuda ao seu tratamento psíquico, seu tratamento psiquiátrico. Então, obrigada, doutor Armando, pelo seu depoimento, pelas suas sugestões também. Um abraço a todos, tá? E boa noite. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, a foto, abriram as câmeras aí. Quem é que vai fazer o print? Tudo certo, Carla? Sorriso, então. Pessoal, boa noite, hein? Uma ótima semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bom. Boa noite.